Aqui é o Leandro Ramos, compartilhando conhecimento. Vamos aí para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu quero estar falando sobre teste de hardware. Eu vou estar usando o Hirings Boot para estar fazendo teste no meu hardware. Às vezes eu estou com uma situação, eu não sei se a placa-mãe está danificada, se é o processador que está danificado, se é problema na memória RAM, e eu fico em dúvida entre que peça que é, um erro intermitente, acontece de vez em quando, e eu estou pensando em testar para descobrir qual que é o erro. Eu vou usar um software chamado PC Check, que está dentro do Hirings Boot. Para estar baixando o Hirings Boot, você pode acessar o site hiringsbootcd.net, vir aqui em Download, e você tem diversas versões do Hirings para baixar. Hoje a versão mais nova é 10.2, mas você pode estar escolhendo aqui, ó, qualquer outra versão, e tem várias opções de download, Rapid Share, Mega Upload, Torrent. Então você pode escolher entre qualquer uma das opções e estar baixando o Hirings. Vai vir uma ISO, você pode gravar essa ISO ou no pendrive, ou tá gravando essa ISO num CD e tá botando a máquina. Aqui no meu exemplo, eu vou usar a versão em CD. Eu criei uma máquina virtual aqui para estar testando o item, tem o Windows XP instalado. Tá funcionando perfeitamente. E eu vou colocar o CD na máquina e reiniciar o computador. Com o CD na gaveta da máquina, eu vou entrar no setup e escolher a ordem de boot por CD-ROM. Vou vir aqui na opção boot, escolher a prioridade de boot aqui no primeiro item e vou colocar primeiro o CD-ROM, depois o hard disk. Vou sair e salvar. E ele vai iniciar a máquina pelo CD do Hirings. Então tá aqui o menu do Hirings Boot 10.2, eu já posso escolher iniciar pelo HD, iniciar as ferramentas do DOS ou iniciar o Windows XP Live CD, ou seja, o XP que roda diretamente do CD. Eu vou escolher as ferramentas do DOS e aqui eu vou entrar, tem várias opções, várias funções, tem várias videoaulas no site professorramos.com explicando Hirings. Eu vou entrar aqui na ferramenta de teste e vou escolher o PC Check, aqui no caso a versão 6.21. Vou escolher aqui o teclado em português. Entre todas as funções do PC Check, a mais importante é você estar fazendo o teste do hardware. Só que não é um teste benchmark, aquele teste que a gente faz para saber o desempenho da máquina. E sim um teste para ver se está funcionando esse hardware. Então eu vou entrar aqui em Advanced Diagnostic Tests, testes avançados de diagnóstico, e eu posso testar qualquer um desses itens, ó, processador, memória, placa-mãe, FLOP, hard disk, CD-ROM. Eu posso fazer um teste de porta serial, porta paralela ou USB, mas para isso eu preciso ter aquele auto-retorno atrás, o loopback. Isso é um hardware que você tem que comprar na Santa Efigênia. Posso fazer um teste de estresse na máquina, posso estar testando o teclado, mouse, joystick, áudio, vídeo, impressoras e demais testes. Vamos ficar nos testes básicos aqui, ó. Processador, memória e placa-mãe. Vou mandar testar o processador, Enter. Eu posso fazer testes individuais aqui. Então vou estar escolhendo aqui rumo ao teste, executar todos os testes. Vou dar um Enter. E ele vai testar meu processador nessa caixa. Teste por teste. Aqui desse lado ele vai mostrar para mim quais testes foram executados e se ele passou ou não. Nota que alguns testes aqui não cabem ao meu processador. Por exemplo, 3D Now é uma tecnologia exclusiva da AMD, então ele não vai executar o teste. Ele não executou o teste de 64 bits aqui também, porque eu estou com o sistema 32 bits. Testou toda a parte MMX, não, o SSE da minha máquina. Tá fazendo o último teste agora. Passou também. Testando o SSE2.
Então tá aí todos os testes de processador aqui, ó. Passou. Vamos fazer um teste rápido de placa-mãe. Aqui em placa-mãe, em vez de mandar executar todos os testes, que vai demorar um pouquinho, eu vou escolher alguns testes para executar. Por exemplo, teste de controlador de DMA, acesso direto à memória. Vou pedir para fazer, por exemplo, um teste de RQ. Então nota que eu passei nos dois testes. Um teste de controlador de teclado. Um teste de barramento PCI. E assim por diante. Eu poderia fazer teste em todos os meus itens também da placa-mãe. Aqui em memória é um teste que demora bastante. Mas eu posso fazer teste da sistema de memória, teste módulo por módulo, teste de toda a memória. Posso fazer teste da memória cache. Posso fazer um benchmark, o teste de desempenho da memória, memória de vídeo. Por exemplo, vou dar um teste aqui na memória de vídeo. Então ele faz todo o teste, ó, da placa de vídeo, que ele vai variar as cores, fazer vários testes matemáticos para ver se tá tudo belezinha. Então tá aí, a minha memória de vídeo foi testada. Testado aí o processador, a memória e a placa-mãe. Vou fazer um teste de HD aqui, ó, hard disks. Vou escolher entre os dois HDs que eu tenho na máquina, que eu vou escolher esse HD. E posso colocar aqui, ó, pra fazer um teste de leitura, um teste de escrita. Existe um teste de smart, checar performance. Lembrando que todos esses testes são sempre bem demorados. Vamos aguardar. Aí ele me deu alguns setores que ele teve falha para ler, mas espero você ver no meu site professorramos.com.